Aí a rodada do fim de semana, que tem como abertura o Botafogo, líder do Brasileiro, recebendo o Internacional. Bom jogo no sábado, domingo. Atlético Mineiro e Bahia, Corinthians e Curitiba, Grêmio e Fluminense, América e Goiás, Flamengo e São Paulo, Fortaleza e Santos. 2 jogos na segunda, Palmeiras e Cruzeiro, Red Bull Bragantino e Vasco. Terça, Atlético Paranaense e Cuiabá. Vamos colocar a classificação, porque ela é muito importante para o nosso debate, né? A gente tem, nessa primeira página, o Grêmio com um jogo a menos, né? O sexto colocado, então vamos lá. Botafogo, 44 pontos, boa vantagem sim, mas terá um segundo turno com alguns times, digamos, mais disponíveis a focar no Brasileiro. Um deles, o vice-líder, Flamengo, 31 pontos. Fluminense com 31 pontos, segue na Libertadores. Palmeiras segue na Libertadores, tem 31. Red Bull Bragantino, só com o Brasileirão, 31. Grêmio, 30, e muito próximo de ser eliminado da Copa do Brasil, mas pode tentar dar a volta por cima. É melhor jogar. Não, fiz a consideração. O que eu quis dizer é, mas mesmo que vire pro Flamengo, aconteceu que nem o Flamengo, são 3 datas, aí só tem a final, então não dá pra pegar o Brasileiro muito a sério. Atlético Paranaense eliminado da Libertadores, só restou o Brasileiro, aí Cuiabá, São Paulo e Galo. Galo agora disponível, mais 20 pontos, são 20 pontos, acho que a meta do Galo é tentar chegar nesse top 4. Cruzeiro, Inter, Fortaleza, Corinthians, Goiás, Bahia. Zona de rebaixamento, Santos, Curitiba, Vasco e América. Pascoal e Mauro. A gente tem aí uma sequência de jogos do Botafogo sem o Tiquinho. E o Botafogo já provou ser mais do que o Tiquinho, mas estamos falando de um jogador determinante. E de Flamengo, Atlético Mineiro, ainda aqui bem atrás, mas vai Red Bull Bragantino, Atlético Paranaense. Agora com um brasileiro crescendo nessa fase de priorizar algo. Muda pra vocês alguma coisa? O que muda pro Botafogo? O Botafogo ainda tem Sul-Americana, né? Sim, exato. O Botafogo tem Sul-Americana também. Mas o Botafogo perde o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Quando o Palmeiras perdeu o Rafael Veiga, ele era o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Ah, mas o Palmeiras superou. Superou porque tinha um jogador, o Scarpa, em condições de substituí-lo. O Botafogo tem esse jogador com a mesma pegada, com o mesmo tino, com o mesmo faro de gols que tem o Tiquinho? Não tem. Isso é que esse é um motivo. O Botafogo vai mudar o estilo de jogo por conta da ausência do Tiquinho? Pode até mudar. Pode até mudar. Mas vamos ver como é que o treinador Lage vai conseguir montar esse novo esquema, essa nova estrutura para o time do Botafogo no segundo turno do campeonato. Eu acho muito difícil o Botafogo não ser campeão brasileiro nessa temporada. Nem com esses times mais disponíveis com um turno pela frente. Nem com esses times, porque o Flamengo e o Grêmio ainda têm a Copa do Brasil. O São Paulo e o Corinthians... O São Paulo e o Corinthians... O São Paulo numa faixa de chegada entre aqueles que vão buscar uma vaga da Libertadores e o Corinthians como me diria meu companheiro de todos os dias, meu amigo Mauro Naves, é o seguinte: com todo o respeito, o Corinthians tem que brigar para não cair. Porque a diferença do Corinthians pro último... já sei, o torcedor do Corinthians vai dizer, não vai cair, Pascoal. Pô, não cai, porque não cai, porque não cai, porque não cai. Também não ia cair. Quando caiu da outra vez, também não ia cair. E acabou caindo. Então precisa ter muito cuidado. Mas tem o jogo na quarta-feira contra o São Paulo. Dá para tirar o pé no jogo contra o Curitiba? O Curitiba tem 14 pontos, o Corinthians tem 20. Mas olha a diferença lá, do último, do que tá com o pé na cova, do que tá saindo do pé na cova. O Curitiba melhorou nos últimos jogos. Melhorou. Não, mas eu tô mais falando... ou menos. Não, mas melhorou no sentido, era o último disparado. Você não pode botar time reserva com o Curitiba. Não, ali... Que acha que vai ganhar. Dá uma olhada ali. 2 pontos pro Santos, que tem 18, certo? O Bahia tem 18. O Goiás tem 19. Olha o Corinthians onde é que tá. Dá pra dar mole pro Curitiba? Não. Claro que não. Óbvio que não. O Corinthians tem que entrar a vera, sério, nesse jogo. Mas ali tem, só lembrando que o Corinthians tem um jogo a menos. Com o Grêmio, né? O Grêmio também. O Grêmio tem um a menos, tem contra o Corinthians. Porque o outro é Como o jogo é em São Paulo, você poderia imaginar que o Corinthians ganha desse Grêmio, que não é fácil. Não, mas estaria com 23, enfim. Então, é ruim quando a tabela fica assim, né? Porque fica dá uma impressão, às vezes, contas, e nunca sabe o que vai acontecer, quem vai ganhar. Porque aí o Pascoal já não falaria, tá só 2 pontos. Ia falar, tá 5. Porque é o seguinte, mas isso mesmo. Eu tenho que contar com o que tá escrito lá. O que já foi jogado. O que vai jogar, vai jogar. O que tá escrito lá é o que tá escrito lá. É isso aí, Mas não. você concorda, Mauro, que razão. essa coisa dos disponíveis não muda o segundo turno? Muda, mas o campeonato ainda está na mão do Botafogo, né? Assim, não, total. Quem não pode mudar é o Botafogo. Sim. Esse que não pode mudar.
Aí perdeu o Tiquinho. Hoje apresentou até um centroavante jovem lá, uruguaio, né? Valentim Adamo. Que foi artilheiro na segunda divisão lá do Uruguai e tal. Que, sei lá, ele já veio para ser um reserva, né? Do Tiquinho. Talvez ele passe a ter uma oportunidade agora, né? Com essa lesão, infelizmente, do Tiquinho. Ele chegou até na apresentação dizer hoje, não, mas dá para jogar os dois também, não sei o quê. Mas enfim, não é agora para esse próximo jogo contra o Inter. Aí eu acho que vai ter uma adaptação do Janderson por ali. Vamos ver como vai ser o jogo e o que o Bruno Lage vai achar do Janderson fazendo esse papel. O Pascoal já prefere o Carlos Alberto ali mais como centroavante, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas tem, pelo menos, mais essa esperança aí desse menino que chegou. Porque, cara, são quase 4 rodadas que ele pode vacilar. Vacilar, que eu falo, não é de empatar, é perder. Você tem que tirar 13 pontos. Né? Sim. A não ser do Grêmio, que tem esse jogo a menos, que a diferença pode ser menor. Mas aí, como diz o Pascoal, é o que está lá hoje. Que vai ser de Corinthians e Grêmio, já não sabe que clube vai ficar com esses 3 pontos. Então ainda está muito pro Botafogo. Agora, ele passou o primeiro turno muito sossegado, sem ver ninguém no retrovisor. Tipo assim, não tem pressão. É isso. Né? Não tem ninguém. Agora sim, como você falou, o Flamengo tem que dar mais atenção? Tem ainda a Copa do Brasil, mas você tem aí 3 datas para resolver a vida. Atlético Mineiro, dedicação total, né? O Atlético não está em mais nada. Mas está muito longe. Tá, mas tem quantos pontos para disputar ainda? Muitos. Tem que fazer alguma coisa, tem que pelo menos tentar não tirar. O Atlético para tirar o Botafogo, não penso nisso, não dá, para mim, nas minhas contas, não dá mais para ser campeão, não. Mas pelo menos pressionar, ir lá para cima, jogar mais sério. Quando tiver Botafogo e Atlético, entendeu? Ganhar do Botafogo. Esses clubes todos vão precisar disso, vão ter uma outra empolgação, inclusive para jogar contra o Botafogo, mesmo não pensando no título, mas com todas as forças, com uma semana de treino, tarará. Mas deve apertar o Botafogo para ele começar a passar a ver alguém no retrovisor. O campeonato ainda é dele, vai entrar para o segundo turno com uma vantagem enorme. Você usou uma expressão que eu concordo, é assim, o campeonato está na mão do Botafogo. E para mim, qual que é o grande trabalho que o Botafogo tem que fazer agora? A gente percebe, pelas últimas rodadas, pelo discurso de técnicos e jogadores dos outros times, pelas escolhas dos treinadores nas escalações, que pelo arranque do Botafogo, como os outros tinham Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil, quase ninguém acreditava. Aquilo que a gente acha, que o Botafogo dificilmente vai perder, a sensação que eu tenho é que os adversários também já estavam nesse modo. Sabe quando a chavinha já virou e falou, não, aí não dá para pegar. E isso tem um valor muito importante no foco, nos desdobramentos. Eu acho que a grande missão do Botafogo é continuar deixando a vantagem sempre nesse modo da descrença. Porque assim, 11 pontos, você vai lá, 11 pontos. Aí o Botafogo empatou, e todo mundo ia lá e empatava também, eu perdi. Perdi. Agora, quando o 11 virar 7, faltando 12 rodadas, já é aquele 7. Pô, essa rodada pode cair para 4, hein? Enquanto o Botafogo deixar nesse banho-maria, a concorrência em banho-maria, para mim acabou. Eu acho que essa é a grande missão do Botafogo. Continuar. Ele não precisa nem somar mais pontos que os outros, obviamente, com 11 de vantagem, mas é deixar no modo de descrença. E por isso que eu trouxe esse assunto dos adversários, porque agora, mesmo que os outros priorizem, o Flamengo pode priorizar a Copa do Brasil na final, o Atlético Paranaense não tem o que priorizar. Eles têm que colocar o máximo que eles podem nesses jogos. Então, se isso, somado a um Botafogo começando, não porque não começou, mas assim, se entrar numa fase de ganha uma, empata 2, não tô nem falando perder, e alguém vai lá e ganha 3, 4 seguidas, a diferença caindo para 7, para mim, muda um pouco o astral do campeonato. Mas para mim, o Botafogo, e eu acho o máximo. Mas mesmo assim, cair para 7. É isso. Dá para perder 2, empatar uma e o outro tem que ganhar. Eu acho que o que vai acontecer desse foco maior é para buscar vaga na Libertadores. Também acho. É mais do que pensar no título. Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, o próprio Fluminense, porque todo mundo teve a sua chance de dar um aperto no Botafogo e não conseguiu. Teve aquela fase boa do Fluminense, aí vai ser o concorrente, tá? O Fluminense, agora quem tá é o Grêmio, que ainda tá nessa da Copa do Brasil e tal, mas se ganha do Corinthians, que o jogo é aqui, ainda são 11 pontos. Os outros são 13, os que estão mais próximos. É muita coisa. Então, assim, não é pensar que eu vou ter que ganhar do Botafogo o título. Se ele der mole e vacilar, ok. Pensar em classificação. Na Libertadores. O Atlético Mineiro saiu do jogo com o Palmeiras dizendo isso. Bom,
Agora é pelo menos buscar uma vaga na Libertadores. É isso. Atlético Paranaense, pelo menos buscar. Então, assim, essa briga vai ser grande. Aí deixa o Botafogo lá, isso acontecer, isso que você está falando, de repente, se o Botafogo vacilar e tal, mas acho que o Botafogo está muito focado e não tem que focar na Sul-Americana, não, hein? Eu também acho que o Brasileiro correu um grande risco lá agora de ser desclassificado, correu, porque levou um time... isso. Mas que corra. Ganhar do Inter. Mas isso. que corra esse também risco. Não, precisa ganhar agora é do Inter em casa. É isso aí, para não deixar que os outros sonhem mais alto um pouquinho. E o Inter vem embaladão, né? Porque o Inter vem numa classificação também heróica, né? Sim. A gente vai colocar o Tiquinho, é que eu acho que realmente as próximas 5 semanas, que é esse diagnóstico do Tiquinho fora, mais esse componente de alguém tentando arrancar, pode ser um fator. A gente tem o desfalque no aumentativo, né? Não é Tiquinho, não. Não é o Ticão também. Tiquinho Soares, 17 jogos pelo Botafogo no Brasileiro esse ano, 13 gols, lidera a competição, artilheiro, 4 isso que é interessante, né? Ele tem 13 gols, tem 4 assistências, ele é o quarto nessa disputa, participou de 17 gols, vitórias garantidas com gols ou assistências, 9. Melhor jogador do Prêmio ESPN em Bola de Prata, Sporting Bet. Eu acho que essa é a equação. Eu acho que nesses 5 semanas, Pascoal, não tô falando que o campeonato acaba ou não, mas a gente vai ter a resposta de tem jogo ou não tem. Porque se o Botafogo, depois das 5 semanas, o Tiquinho volta, em vez de 11 pontos, tá 12 ou 10. Agora, se o Botafogo se ressentir da presença do seu melhor jogador, aí é o momento que ele machuca. E vamos combinar, são 5 semanas, é um baque, mas quando eu vi o lance, eu temia por mais. Por mais tempo, né? Né? Então, pra mim, o Pascoal, essas 5 semanas são chave do brasileiro. É o clutch time. É a ausência do artilheiro. É a ausência do cara diferente. Né? Nesse jogo, por exemplo, aí contra o Cruzeiro, quando o Tiquinho sai, o Eduardo passa a ser o centroavante, e aí o time se perde completamente. O Cruzeiro, na verdade, esse jogo, o Cruzeiro estava a ponto de fazer o gol a qualquer momento. E ainda em lances no final da partida... O Pé salvou. O Pé pegou 2 bolas impossíveis. 2 cabeçadas impossíveis. Mas isso faz parte do futebol. É legal que isso aconteça, porque é para a gente saber o potencial. Realmente o Cruzeiro mostrou um potencial muito grande. Para mim, eu estou tentando, minimizar o impacto da ausência do Tiquinho. Estou tentando minimizar. Mas é difícil você minimizar um jogador que consegue fazer o que o Tiquinho faz. O Tiquinho é muito inteligente, ele sabe se posicionar na área, no contra-ataque, ele nunca corre para dentro da pequena área, ele sempre dá um passo atrás para receber a bola livre. Na hora do cabeceio, você já reparou, ele nunca está num conflito com o adversário, a bola chega nele limpa e ele toca a cabeça na bola. Pelo posicionamento dele, pela capacidade de entendimento do que está acontecendo no jogo, e da leitura. E a gente viu ali, Pascoal, e a gente viu ali naquele gráfico, acho que são 9 gols decisivos. É isso. É isso que faz uma diferença. Ganhou de 1-0 o gol dele. 2-1 o gol dele. Isso aí, entendeu? Não é assim, tá 4-0, ele fez 2 e foi pra 6, aí por isso eu atirei. Não, o cara é muito decisivo. Dá pra se arrumar sem ele? A gente vai saber agora. Estão chegando reforços, o técnico é novo também. Até o próprio técnico não teve muita oportunidade de jogar sem ele, né? Sim. Ou melhor, nem com ele. Talvez o Bruno não saiba a importância que ele tinha no esquema. Né? Porque o Bruno pegou agora na reta final. Até então, nessa transição, veio o nosso zagueirão lá de fora, o Caçapa, para fazer. Optou por jogar também na Sul-Americana com o time reserva, deu certo lá, com o Patronato, etc. Sei lá, 1 ou 2 jogos, só que o Bruno deve ter feito com o Tiquinho. Ele não acompanhou tudo isso para falar, como esse cara é fundamental. Agora, Portugal. Não, ele viu os jogos do Botafogo agora, ele sabe a importância do Tiquinho, ele é artilheiro por quê? Lógico, para ele assumir, ele deve ter visto todos os jogos do Botafogo e viu quanto ele é importante. Substituir? Não dá. Dá para tentar outra coisa. Hoje o Gemerson, amanhã vai ser esse que está chegando aí, o Valentim, Adamo, e ele vai tentar segurar ali. Porque não tem times que não podem perder um jogador. A gente não sabe como o Corinthians vai sobreviver sem o Roger Guedes. Era o cara fundamental. Vamos saber daqui para frente. Né? Também vai ter que mudar o esquema de jogo. Vai ter que mudar. E assim, vários times têm aquele jogador que é o cara diferente. É óbvio que o Tiquinho era o cara diferente, em que pesa a qualidade de Eduardo e de todos os outros ali. A defesa é muito boa do Botafogo, o goleiro fazendo jogadas sensacionais, inclusive o Gatito voltando bem também. Mas era o cara, né? O cara do Botafogo era o Tiquinho. Vamos ver como o Botafogo vai se virar sem ele. E não dá para culpar o zagueiro Neres nessa jogada aí com o Tiquinho, porque é uma jogada normal. Não tem excesso, não tem violência, não tem nada. O Neres foi na disputa de bola e o Tiquinho vai girar o corpo e torce o joelho. Ele vai tentar girar o corpo e torcer o joelho. Parou.
Porque é a bola dividida, a bola disputada entre o zagueiro e o atacante. Só isso. Aliás, o Botafogo fez um jogo muito ruim contra o Cruzeiro. Precisa também dar um... em casa, o Botafogo em casa, como dizem lá no Rio de Janeiro, no tapetinho, naquele gramado, né, sintético, as coisas estão funcionando muito bem. 100% de aproveitamento, Pascoal. 9 jogos, 9 vitórias. 100% lá. O Inter como visitante 33,3, melhor ataque, defesa e aproveitamento. O Botafogo, eu tava dando uma olhada, o Botafogo tem uma tabela interessante de brasileiro. Pega o Inter em casa, óbvio, um adversário difícil, mas há piores. Mais difíceis ainda nesse momento. O Inter não tem jogo no meio de semana para competição internacional. Não, e jogou terça, né? Jogou terça, então pode se dedicar. São Paulo fora, o São Paulo entra o jogo do Corinthians e já a ida com a LDU na Sul-Americana. Tudo bem, o Botafogo também tem o jogo de ida na Sul-Americana contra o Defensa e Justiça em casa, mas a gente sabe onde ele vai priorizar. Então, se bobear, vai estar dando mais atenção a esse jogo que o próprio São Paulo. Depois pega o Bahia em casa, aí a volta com o Defensa e Justiça e aí clássico com o Flamengo. Essa é a agenda do Botafogo. Nós vamos agora falar sobre Copa do Mundo de Futebol Feminino. E aí, família? Bom, antes de eu começar aqui a falar do Botafogo, eu gostaria de informar que o vídeo de hoje é patrocinado pela PagBet. É isso mesmo. Ó, vou deixar um negocinho aqui pra vocês. Você sabia que apenas R$1 é o valor mínimo para você começar a apostar na PagBet? Com R$1 você já pode ir lá e fazer a sua aposta. Você recebe seu dinheirinho aí via Pix, rápido e seguro. E lá também tem suporte 24 horas humanizado. Isso já faz um total diferença, né? Para tirar qualquer dúvida sua. Cotações alto, cadastro sem burocracia nenhuma. E outra, você pode encerrar sua aposta a hora que você quiser. Outro diferencial aí da PagBet. E outra, na PagBet você ainda pode apostar em Aviator. Bom, não perca tempo, vá lá na PagBet. É um site muito simples de você entrar, navegar, sem burocracia nenhuma. Faz o seguinte, vai lá, confere. Vê se não é isso tudo que eu tô falando mesmo. Você sabe que na PagBet, acertou, tá pago.